Encontrou para o Rivelino e mandou a boca na meta, pula a peneca, meteu gol! Brasil! Brasil, salve a seleção. A canhota, chegando na direção de Gerson. Penetra, Gerson jogou na área para Pelé, penetrou, cabeceou para cá. Brasil para o tricampeonato. Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camila, tirou gol! Salve, salve, alô, torcida brasileira tricampeã mundial de futebol em 21 de junho de 1970. E para falar um pouquinho sobre este esquadrão imortal, o melhor time da história do futebol mundial, diga-se de passagem, vou chamar aqui o meu grande amigo João Pedro Coelho. Salve, salve, Coelhito, bem-vindo! 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve Rorbão, suave? Salve, salve, pra frente Morrice, meu amigo Ringa! Cara, uma curiosidade dessa música aí que a gente colocou na nossa abertura, Diga. Que em 1970 o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, Pois né? é. Nossa população era de 90 milhões e hoje em dia mais de 200 milhões. Só essa Exatamente. informação que eu queria passar de primeira aí. Brasileiro, ficou sem TV em casa por um bom tempo, hein? Por falar em TV, ô meu amigo Coelho, você tem uma curiosidade sobre a televisão e a Copa de 70 aí? Claro, Rorbão. A Copa de 70 foi a primeira da história a ser transmitida, né, ao vivo as partidas. E além disso, não foi só naquele preto e branco, né, que a gente conhecia antigamente. Perfeito. Foi tudo colorido. Então, aí começou toda aquela mística da camisa amarela do Brasil, a camisa canarinho, né? Começa a partir daí, quando mostra pro mundo aquela seleção da Copa de 70 jogando com o manto amarelo e a bermuda azul. Excelente, Coelhão. E o Brasil chegou ao México... O Brasil chegou ao México um pouco antes da Copa, chegou em maio para a disputa do Mundial. Só que antes o Brasil passou por uma eliminatória onde o Brasil foi muito bem, Coelhão, é isso? Sim, Rorbão. E cara, na Copa de 70, né, a gente teve o Zagallo como técnico campeão, porém nas eliminatórias o nosso treinador era João Carlos Saldanha, né, então a seleção ficou conhecida como os Feras do Saldanha. Porém, né, um pouquinho antes da Copa ele teve divergências com a antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e acabou sendo mandado embora, né? Sim. E nisso, chegou o Zagallo, que havia sido bicampeão com a seleção. E, cara, o Brasil foi muito bem nas eliminatórias, ainda com o Saldanha, né? Foram 6 jogos, 6 vitórias, 23 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Excelentes números. E o Zagallo era a terceira opção para o comando da seleção. Ele, após recusas de outros técnicos, foi contratado. Naquela época o Brasil estava sob o regime militar, né? E muitos militares tinham cargos administrativos na CBD, então CBD, né? Que hoje é CBF. E então algumas divergências também políticas também ocasionavam demissões de alguns treinadores, de não convocações de alguns jogadores, como disse algumas lendas por aí. Mas não entrando neste mérito, Coelhão, Mas, Odebs, eu tenho só uma curiosidade também que você estava falando sobre convocação. Diga. Pra Copa de 70, cara, todos os atletas eram jogadores de clubes do Brasil. Exatamente. A gente tinha 11 jogadores de São Paulo, 5 do Rio de Janeiro, 4 de Minas Gerais,
um do Rio Grande do Sul. E aí eu te pergunto, qual clube que levou mais jogador pra Copa, você sabe? Alvinegro de Vila Belmiro, Santos. Isso mesmo, Santão da Massa com um total de 5 atletas fazendo parte aí do elenco brasileiro. Diga-se de passagem que aquele time do Santos que ali na década de 60 tinha feito um excelente repertório, né? O Esquadrão Imortal do Santos, né? Realmente justifica esse alto índice de convocados. Coelhão, a gente tá falando então, o Brasil é o único país até hoje que teve 100% de aproveitamento em uma eliminatória e 100% na Copa da qual ele se classificou. E alguns números impressionantes do Brasil, foram 19 gols marcados na Copa do Mundo e nós tivemos uma média de 3,16 gols por partida da seleção brasileira, né? Basicamente impossível pensar hoje em dia na nossa seleção fazendo 3 gols em uma partida, né? E a gente tem destaque pro Jairzinho, que com 7 gols foi o vice-artilheiro da Copa, foi atrás do Gerd Müller da Alemanha, e foi apelidado de o furacão da Copa pela sua explosão, velocidade e artilharia certeira na frente. E o Pelé, que teve 6 assistências, né, na Copa do Mundo e participou de outros 4 gols que ele chegou a marcar, né, esses 4 gols. Então ele participou de 10 gols diretamente da nossa seleção. E até hoje esse recorde não foi batido. 6 assistências em uma Copa do Mundo, 6 assistências para gol. Até hoje o recorde é de Edson Arantes do Nascimento, o Entende Pelé. Cara, e para uma seleção dessa é algo meio que se você for por entre aspas, né, é algo fácil, porque 5 jogadores do time titular eram camisa 10 nos seus times. A gente tinha o Rivelino no Corinthians, o Pelé no Santos, o Jair no Botafogo, o Gerson no São Paulo e o Tostão no Cruzeiro. Então, cara, você tem 5 camisa 10 em campo. Você espera o quê? Em vez de futebol arte? Que era como ficou conhecida essa seleção, né? A seleção do futebol arte. Exatamente. Hoje em dia é praticamente impensável, né? Porque você vai colocar 10 camisas, você vai colocar 5 camisas 10 na seleção hoje em dia, por N motivos, a chance de dar errado é muito grande. E você citou bem lembrado essa questão aí, você falou dos camisas 10. A seleção brasileira, ela foi montada de um jeito com bastante improviso pelo Zagallo, né? A gente tem, por exemplo, o Piazza. O Piazza era volante de origem, né? E ele fez um teste no treinamento e foi improvisado como zagueiro, e o Zagallo percebeu que ele sendo zagueiro, o Brasil não perdia, muito pelo contrário, ganhava força defensiva e tinha uma coisa que até então não era tão vista no futebol, que era uma saída de bola de mais qualidade. E aí o que acontece? O time do Santos, por exemplo, esse esquadrão imortal que nós falamos, que foi campeão de tudo na década de 60, era um time que saía jogando assim, né? Só que ele saía jogando assim com o Mauro, né, que depois que foi inclusive capitão da seleção brasileira na Copa de 62, e o Santos tinha essa saída de bola a partir da zaga, né? E você percebe vendo o compacto da seleção brasileira de 70 no YouTube, se você for procurar, canal 100, quem quiser procurar, procura aí, vão ter algumas imagens muito boas. Você percebe o Brasil saindo com um toque de bola muito bom, né? E o meio-campo, como você falou, é um meio-campo recheado de camisa 10. Então, além de serem jogadores bons, são jogadores que tinham um pensamento, uma visão de jogo excelente. Sim, e o Brasil tinha uma arma letal, eu posso dizer assim, que era o Gerson. O famoso canhota de ouro, né? Que ele pegava a bola no meio-campo e, cara, ele dava uns lançamentos. Sim. Ele era, vamos por assim, o maestro, né? Ele dava uns lançamentos pra área que pegava certinho no pé do atacante e era gol. Sim. Então a gente teve essa sorte também de ter um meio campo recheado, um ataque absurdamente forte, um goleiro bom que, teoricamente, lógico, trabalhou, mas nem tanto, né, que foi o Félix, que se eu não me engano ele era o goleiro titular, que jogou no Fluminense. Cara, então era tudo ali pra dar certo, não tinha o que dar errado daquela seleção. Sim, o Félix fez algumas defesas muito importantes também na Copa do Mundo e alguns jogos. Contra a Inglaterra, por exemplo, ele fez uma excelente defesa, que até ele recebe um chute do jogador inglês depois. E também falar por defesa, no jogo contra a Inglaterra, a gente tem a famosa defesa do Gordon Banks. Gordon Banks, isso mesmo, Rarbão. Gordon Banks pegou uma cabeçada do Pelé que eu acho que nunca mais ele pegaria. Acho que se ele tentasse umas 15 vezes seguidas, ele não pegava mais, ia ser tudo gol. Não pega. Eu acho que eu pegava, mano. Você é um ícone do desporto nacional, né, Coelhão? Você é eu e você somos os goleiros não reconhecidos por essa nação. Se nós estivéssemos na Rússia, teríamos com certeza trazido o Hexa para casa, né? E aí a gente tá falando, por exemplo, você falou do Gerson e tal, e aí você chega na frente, você tem o Jairzinho, que a gente já falou, tem essa explosão, essa velocidade que levou a ele o apelido de... O Jairzinho, desculpa, né, falar pros nossos amigos ouvintes que o Jairzinho é pai do
grande técnico Jair Ventura, que passou pelo Corinthians e pelo Santos recentemente. Exatamente. Não confundam com o Jair Rodrigues, hein? E aí a gente tem, por exemplo, ele como furacão da Copa, aquela velocidade, explosão. Você tem o Gerson, que você falou, né? Da canhota, dos lançamentos perfeitos. Aí você chega também em outras peças fundamentais. O Tostão jogando ali no centro, abrindo espaço para a chegada do Pelé, do Rivelino. Foi um jogador de movimentação tática muito importante para aquela seleção, muito importante mesmo, né? E aí você tem, por exemplo, podemos citar o Carlos Alberto Torres, o Capita, né? Passando com maestria pelas laterais, a defesa muito, muito forte, né? A única vez que a defesa do Brasil jogou um pouco improvisado na Copa, por questão de lesão, foi contra a Romênia, que foi quando o Brasil tomou mais gols, que o Brasil tomou 2 gols, né? Sim. E fez 3, tomou 2, a menor diferença, né? Porque também tomou 2 gols do Peru. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aí você tinha o Pelé. O Pelé, a gente não precisa nem falar aqui, né? A genialidade do Pelé, a visão de jogo dele. Aí você... Quem é Pelé? Desculpa, eu não conheço. Entendo. Eu sou namorado da Sussa, entende? ABC. E aí, o Pelé, porra, o maior jogador da história, chupa a Argentina, né? Os caras que acham que... Opa, sempre deixar bem claro isso, né? Os caras acham que é o Maradona. Quem é Maradona, né? Quem é Maradona? E aí, Messi é maior que o Maradona, diga-se de passagem. Eu ia falar isso agora, você tirou da minha boca, o Messi é maior que o Maradona e eu posso provar. Grande ringa, Dybala é maior que o Maradona. E aí o que acontece? Aí você tem, por exemplo, o Rivelino patada atômica, né? Aquela pancada. Falando em Rivelino, Debs. Diga. Desculpa cortar você. Diga. Falando em Rivelino, vamos ver se você tá com a memória fresca. E lógico, você não viveu a Copa, mas você é um pesquisador nato do futebol brasileiro. Diga. Sou enciclopédia. O Rivelino jogou em qual posição na Copa de 70? O Rivelino jogou na frente. Mas onde, mais ou menos, ali? Vamos ver se você sabe bem. Ele jogou na ponta, né? Isso mesmo, Farbão, isso mesmo. Ele teve vários testes, né, durante a preparação para a Copa. Tentaram jogar ele pro meio, pro ataque, porque antigamente as posições eram diferentes, né? Você tinha outras posições, sim. Lógico, tudo no mesmo setor, mas com outros nomes, outras, como podemos dizer, ponta de lança, outras funções. Exatamente. E ele era para ter sido outra coisa. Exatamente. E, por exemplo, você falou dessa questão do treinamento, improvisação. A gente tem, por exemplo, como eu falei, o Piazza, né? Que era um volante de formação, né? Era um volante jogando, se não me engano, no Cruzeiro. E ele... como chama? Ele é improvisado como zagueiro, ele sai dando qualidade de bola, né? Saída de bola, né? Então, os improvisos que o Zagallo fez, e aí eu quero ressaltar outra coisa muito interessante. A seleção brasileira, ela passa a se destacar, né? Ela passa a se destacar pela questão do preparamento físico, do condicionamento físico, né? Então você tem um Brasil que chegou em maio para lá, para fazer os treinamentos, para se adequar à relação da altitude, das cidades mexicanas, enfim, e vem bem preparado. Até que o Brasil é um time que não costuma fazer muitas substituições. Se você for ver na final, por exemplo, a Itália faz mais substituições que o Brasil, né? E isso que você falou da preparação é um ponto legal. Um pouquinho antes da gente gravar, eu estava assistindo uma reportagem, né, feita pelo Esporte Espetacular sobre a Copa de 70, e os próprios jogadores da época falavam que o Brasil teve esse favorecimento na Copa por conta da preparação, que era algo que antigamente eles nem ligavam tanto e acabava prejudicando. Sim. E acabava prejudicando, né, a seleção. Sim. E para a Copa de 70 foi quando vira a chavinha da seleção, porque a seleção vinha de vexames, né, alguns vexames. Sim. Então eles viram essa chavinha do tipo, pô, vamos levar a sério e vamos... E aí o Brasil se tornou o que se tornou, né? Eles mesmos falando. Sim, a Copa de 70 ela abre caminho para o Brasil ser o país do futebol, né? Sim. E até então, em 66, o Brasil tinha passado aquela vergonha. Tanto que o Brasil vai enfrentar a Inglaterra na Copa de 70 e é a zebra, né? O Brasil é dado como zebra. Isso. E aí o Brasil faz aquela pegando partida... Pegando a atual campeã. Exatamente. Faz aquela partida, a Inglaterra bate mais do que a Argentina, bate mais que a mãe. E o Brasil sai vitorioso por 1-0. E aí eu queria destacar uma outra coisa importante, Coelhão. A coletividade do Brasil era tão boa quanto individual. O Brasil era uma seleção assim fantástica. Por quê? Porque o coletivo era nota 10 de 10 e o individual era nota 11 de 10, né? Diríamos assim, né? Sim. Então, você pega um exemplo. O gol do Carlos Alberto Torres na final contra a Itália, ele é um gol onde 7 diferentes jogadores participam da jogada.
E o Brasil tinha poucas jogadas de repertório, né? E só que elas eram tão bem executadas, eram executadas com tanto primor técnico, que elas davam certo. Por mais que você soubesse ou tivesse uma vaga ideia do que o Brasil faria com a bola ali, você não conseguia marcar, você não conseguia obstruir aquela jogada. Por quê? Porque ela era feita com uma primazia técnica, assim, fora do limite, né? A gente tá falando de uma seleção onde tínhamos vários, como você já disse, vários camisas 10, né? Realmente é uma seleção assim de sucesso, de improvisação. Isso também passa muito pelo dedo do Zagallo, que as pessoas renegam um pouco, né? As pessoas esquecem muito dos técnicos do Brasil, né? O povo lembra muito das fracas, né? Das fracas seleções, do fracasso que foi 2006. Eu considero um fracasso aquilo, não sei você. 98, né? Lógico, ele não era o técnico em 2006, era o Parreira, só que ele estava ali na seleção. Então o pessoal tem muito essa lembrança, né? Sim. Exatamente, 98, e, cara, né? E Carlos Alberto Parreira, que estava em 70, fazia parte da comissão técnica do Brasil. Sim, sim. E depois das fases de grupos aí, né, que você comentou, se você quiser falar de novo só os placares pra gente matar a fase de grupos e passar pras quartas de final, porque lembrando os nossos ouvintes que não tinha oitavas de finais na época, porque a Copa a Copa de 1970 contou apenas com 16 seleções. Exatamente. Bom, o grupo 3 do Brasil que se classificou Brasil e Inglaterra, tá? Ainda tinha Romênia e Tchecoslováquia. O Brasil abriu a Copa do Mundo com uma goleada, 4-1 sobre a Tchecoslováquia. Depois venceu na segunda rodada a Inglaterra por 1-0 e fez o seu jogo mais difícil da Copa, acreditem se quiser, contra a Romênia, onde o Brasil ganhou por 3-2. E aí, como você já disse, não tinha oitavas. E aí, Debs? Foi para as quartas contra o Peru. Então, aí a gente tem uma curiosidade desse jogo contra o Peru. Então me conte. Você sabe quem era o técnico do Peru na Copa de 70? Essa eu vou ficar devendo. Era o brasileiro Didi, que foi campeão, né? Bicampeão em 58 e 62 com a nossa seleção. Então, cara, era a arma deles contra a gente. Sim. A gente tinha uma grande seleção, mas eles tinham alguém que conhecia muito mais a seleção do que quem estava ali jogando, né? Porque, o cara era bicampeão mundial. Sim. Então ali era a arma do Peru. O Didi, cara, fez grande sucesso, né? Com o Zacarias Mussum, né? Exato. Mas, cara, nesse jogo teve um tal de Rivelino, que foi fundamental pro Brasil passar o trator em cima do Peru. Você tem um placar aí pra me passar? Foi 4 para o Screte Nacional Brasileiro e 2 para o Peru. Então acho que, né? Não teve pra Didi, não teve pra Trapalhões. Não teve pra ninguém. Foi uma verdadeira atrapalhada do Peru, né? Foi um negócio aí, chupa-cueva. Chupa-cueva. E depois das quartas, São Paulino, agora tenho que falar chupa-cueva. E depois das quartas, e o quê? Aí depois das quartas vem a semifinal e aí é clássico, hein? Não, mas calma aí, você tá esquecendo de um fator. Diga, qual fator? Qual foi o jogo? Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai, Copa do Mundo, o que te lembra? Isso me lembra o nosso último podcast. O último podcast, sobre Maracanaço. Que está aqui no link abaixo. Maracanaço. E, cara, Brasil e Uruguai. Maracanazo, porque diga-se de passagem, 20 anos antes. Diga-se de passagem, Coelhão. Portugal, França, Espanha e Argentina nos classificaram. Então, mais uma vez, chupa Argentina! E, cara, Maracanazo, né? Então teve esse reencontro 20 anos depois, na Copa de 70, entre Brasil e Uruguai. E teve até um puxão de orelha, não vou nem pôr puxão de orelha, eu vou falar puxão do corpo inteiro do Zagallo na seleção no intervalo, mas isso eu falo depois. Você fala um pouquinho de jogo aí, eu conto essa história depois. Bom, vou dar uma resumida porque assim, né, nós temos um nosso tempo um pouco escasso, mas o Brasil atropelou o Uruguai, foi 3-1. O Uruguai, que já vinha, como o Coelhão adiantou, uma pedra no sapato muito grande do Brasil pelo Maracanazo, e o Uruguai que buscava ali o tricampeonato, né? O tricampeonato mundial e a posse definitiva da Jules Rimet. Então ali houve a final antecipada para ver quem ficaria com a Jules Rimet, né, Coelhão? Sim. E você falou que o Brasil passou o trator no Uruguai, né? Por 3-1. Sim. Só que a seleção vai pro intervalo empatando em 1-1. E o Zagallo dá uma bronca, um come na orelha de geral ali, cara. É uma bronca absurda que mudou o ritmo do jogo. Você tem uma noção, se aquela seleção precisou de bronca, imagina essa que foi pra Rússia, né? Imagina aquela 2014 que deveria ter ouvido no intervalo daquele Alemanha aí. Imagina se fosse Zagallo. Eu acho que nem ouviu nada, na verdade, né? Que me engolir, né? Imagina. Cara, eu acho que nem ouviu nada. Eu acho que em 14 no intervalo, acho que 5-0, acho que nem ouviram nada. Tipo, só ok, já era.
É isso aí. Aí o Brasil passou, dessa vez passou da semifinal para a final, diferente de 2014, e foi enfrentar a Itália. E uma curiosidade, meu Coelhão, diga-se de passagem, que a Itália já enfrentou o Brasil, é vero, 2 vezes na final de Copa do Mundo, em 70 e 94. E nas 2 vezes nós mandamos a Itália de volta a casa. E é sempre bom lembrar, cara, que essa final, quem ganhasse ia ficar com a Jules Rimet, que era a taça da época. Sim. Que a partir do momento que tivesse o primeiro tricampeão mundial, esse campeão, né, esse tricampeão, ficaria com a taça para sempre e seria feita uma nova. Exatamente. Que é a que a gente conhece atualmente. Exatamente. E temos também no podcast que fizemos sobre a Copa do Mundo, a história sobre a Jules Rimet, né? O sumiço dela. Nós também comentamos naquele nosso podcast Copa do Mundo. E aí o Brasil vai para a final contra a Itália, 4-1, com a seguinte escalação, meu amigo Coelho. No gol, por favor, Coelho, coloque aí a música da Copa do Mundo e eu vou dizer aqui a narração para nossos ouvintes. Vamos lá. Então vai. Então calma aí, eu vou abrir aqui, pô. Vamos... Com vocês, a seleção de 70 da final contra a Itália. Por ele, o nosso narrador Eduardo Debs. Vai, Rorbão. Alô, torcida brasileira, vem a campo. Félix no gol, Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Os comandados do técnico Zagallo vão trazer o tri para casa e junto com eles definitivamente a taça Jules Rimet. Vamos que vamos, vai Brasil! Ó, esse é o narrador que eu pedi pra Deus. Isso aqui é... Quem é Galvão Bueno perto de Eduardo Debs? Ah, rapaz, amigo, vou falar pra você. De Vinhedo pro mundo. De Vinhedo para o mundo. De Vinhedo pro mundo. Grande fera, amigo. E aí... Mas e aí, Debs, quem foram os artilheiros do dia, né, do 4-1? Porque o Brasil abre o placar, né, se eu não me engano foi o Pelé. É isso. Pelé abre o placar. E aí toma um empate. Aí Bonacega. E aí tomou um empate. Bonacega empata tomou um empate, para a Itália. Eu imagino que a seleção tenha ficado tomando um susto. O torcedor exatamente. Tenha tomado outro susto. Veio 50 na cabeça, acredito, não sei. Será que nós vamos perder de novo de um time azul? Mas não, aí nós tínhamos, graças a Deus, Jairzinho, Gerson e ele para sacramentar o capita, Carlos Alberto Torres e sua pancada cruzada, que diga-se de passagem, que golaço, um dos gols mais bonitos que eu já tive o prazer de ver. E que é uma jogada difícil a gente ver hoje em dia, né, Coelhão? É difícil a gente ver um gol desse hoje em dia. E como eu falei, sim, 7 jogadores participaram dessa jogada. É um dos gols mais bonitos, né, da história das Copas até hoje. E eu acho que por todo o charme que tem aquela seleção, cara, eu acho que, sei lá, a Alemanha pode fazer um gol de trás do meio campo, lá da zaga, que não vai passar esse gol do Brasil, justamente por causa dessa magia que teve essa seleção, né? Exatamente. O primeiro jogo, primeira Copa transmitida a cores, Pelé, todos aqueles caras, a camisa amarela, cara, eu acho que tem muita mística nessa Copa, assim, que a gente infelizmente não viveu, né? Exatamente. E Coelhão, pra gente tá chegando no finalzinho aqui, mas vamos encerrar de uma maneira gloriosa. Primeiro uma pequena... Eu posso só relembrar de um negócio antes também, né? Que eu vi nessa entrevista que eu vi do Brasil. Diga pra mim. Um fato engraçado, né? Quando acaba o jogo, hoje em dia, quando acaba o jogo, é só jogadores dentro do campo pra comemorar o título, certo? Sim, sim. Mas antigamente não tinha essa não, mano. Quando o Brasil ganhou, o juiz apitou, teve uma invasão generalizada no campo. Jogadores ficando sem roupa, lógico, com calção, mas tipo, perderam chuteiras, camisetas. Se eu não me engano... Lógico, tem mais, mas o Carlos Alberto Torres falou que ele não tem nada daquela partida que ficou pra quem pegou. Porque ele não tem absolutamente mais nada, só as lembranças. Exatamente, aquela seleção realmente encantou o México. Outra curiosidade é que a bola da Copa, né, Coelhão? É aquela bola clássica que a gente vê desenhada por aí, né? Que a gente vê que até virou... Isso, a Telstar. Exatamente, que foi uma das primeiras bolas da Adidas, confere? A ser usada em Mundial. Sim, e ela veio agora em 2018, ela teve uma... Como que a gente pode falar? Uma modificação, uma homenagem, sim, né? Em 18, lógico, toda estilizada para os tempos atuais, mas... Uma homenagem à bola da Copa de 70, a Telstar, com os gomos pretos e branco, né? Os hexágonos, se eu não me engano, eu sou aqui na geometria. Olha, esse cara é fluente. Mas uma bola muito bonita. É a bola que eu acho mais... Não, mentira. Não é a bola que eu acho mais bonita, que eu sou apaixonado na bola da Copa de 2002. A de 2006 também é linda na Alemanha, hein? Ah, não curto... É bonita, mas não ligo tanto. Mas a de 2002... É clássica, um dia eu ainda vou arrumar ela. É clássica. Eu ainda vou arrumar uma dela um dia. É clássica. Ô Coelhão, aí pra terminar, o time que mais se aproximou da classificação de 70 na concepção de seleção falando, né? Foi a seleção de 82, que pra muitos tem gente que diz que é melhor que a seleção de 70. Eu não acho, até porque a gente faz aquela velha pergunta, né? Quem que foi campeão? 70 ou 82?
70. Então, acho que 70 foi melhor que a de 82, mas 82 foi uma puta seleção, tá entre, na minha opinião, no meu top 5 de melhores times, tá? Então, peraí, Debs, eu vou cortar você rapidão. Pode, diga. Só pra dar uma informação pra você e pros nossos ouvintes. Uma informação que nem você tá sabendo, mas que eu acabei de receber aqui no ponto do nosso director. Diga. Direto lá de Copacabana. Copacabana Não, Palace. mentira, Barra da Tijuca. Tá na barra, irmão. Cara, semana que vem a gente vai fazer um podcast sobre o porquê a seleção de 82 não deu certo. É isso. Excelente. Excelente podcast. Vai ser sensacional. Não percam semana que vem, né? O de sexta ou de segunda, sei lá. A gente vai fazer, vai ter. Beleza, então. Vamos fazer. E aí a gente termina essa discussão então no próximo, pode ser? Aí termina essa discussão. Pode, claro. Mas pra falar... Só relembrar a galera... Diga aí. Pode falar, Não, desculpa. Depois eu falo. Não, conclua porque eu vou ler aqui um trecho de um jornal aqui, mas conclua você, por favor. Não, cara, só pra relembrar a galera que no nosso Instagram está rolando no arroba 1.contra.1, tudo em extenso. Tá rolando uma promoção, né? Um sorteio de uma camisa de futebol do seu clube do coração aqui do Brasil. Bem lembrado. Você entra lá, participa das nossas regras, faz as nossas... Faz não, né? Você participa lá, cara. Você vai lá e faz o que a gente pede no post. E você tá participando do sorteio semana que vem ou na outra. A gente vai decidir, vai fazer uma live, é isso aí. E excelente. E ó, outra informação chegou no ponto aqui, Coelhão. É que nós vamos abrir no próximo podcast a voz da bancada, viu? Então você que ouve nosso podcast pode mandar um recado pra gente. Manda uma mensagem de voz ali no direct do Instagram, no arroba 1.contra.1, como disse o Coelhão. E mande a sua mensagem de até 10 segundos para que a gente possa colocar aqui no ar, tá certo? Ô Coelho, quem assina o Estado de São Paulo... Não fazendo propaganda, mas quem assina o Estado de São Paulo recebeu hoje uma capa comemorativa que a CBF fez em parceria com o Estado de São Paulo, trazendo a capa da terça-feira, dia 23 de junho de 1970, sobre a chegada da seleção brasileira tricampeã do mundo no México ao Brasil. Vou ler aqui uma pequena parte da notícia, tá bem, Coelhão? Então a manchete é assim: a Copa chega às 11 horas. Terça-feira, 23 de junho de 1970. 60 centavos de cruzeiro custava o jornal, hein? E aí a foto do Carlos Alberto... Eu nem imagino quanto seja isso. Deve ser questão aí de centavos atuais. Mais centavos, né? Já era centavos, mais centavos ainda. E a capa traz a foto do Carlos Alberto Torres, escrito assim: Bellini, Mauro e Carlos Alberto. A Copa é levantada pela última vez, como a gente já disse, a Jules Rimet. E aí vem aqui, dos enviados especiais e serviço local. O presidente Médici receberá hoje às 11 horas em Brasília a seleção brasileira de futebol que, vencendo a Itália por 4-1 domingo no México, conquistou o tricampeonato mundial e a posse definitiva da Copa Jules Rimet. Excelente, capa do Estado de São Paulo de 1970. E atrás tem aqui o pôster com o nome de toda a comissão técnica e jogadores. Eu posso ler aqui, Coelhão? Acho que vale a leitura aqui do nome dos nossos heróis aqui, tanto da comissão técnica quanto dos nossos jogadores, massagistas, preparadores físicos, que trouxeram a Jules Rimet para casa. Infelizmente ela foi alvo aí de um roubo, né, de um furto, mas fica pra história. Então vamos lá, palmas aí, ouvinte brasileiro, torcedor brasileiro, se orgulhe e se emocione. Vamos lá, Coelhão, pode subir ali a um nível um pouco mais baixo a nossa música da Copa de 1970? Vamos lá. Não, dessa vez eu vou colocar outra. Agora eu vou colocar o hino do Brasil, vai, Debs. Por favor, então coloque para todo brasileiro se emocionar e aplaudir os heróis do Tri de 1970. Rogério, Cláudio Coutinho, Carlos Alberto Parreira, Félix, Joel Camargo, Leão, Fontana, Brito, Clodoaldo, Zagallo e Admildo Quirol, aí ajoelhados e agachados. Mário Américo, Rivelino, Carlos Alberto Torres, Baldock, Wilson Piazza, Everaldo, Paulo César, Tostão, Marco Antônio, Ado, Edu, Zé Maria, Dário, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho, Pelé e Knockout Jack. Essa aí é a nossa seleção tricampeão mundial de futebol em 1970, os donos da Jules Rimet, Coelhão. É isso aí, Robão. Muito obrigado por você relembrar, né? Eu agradeço porque nem eu conhecia muitos nomes aí. Então eu agradeço você por relembrar esses heróis de 70. E então é isso, né? Eu que agradeço. E agora, para finalizar, Coelhão, também dizer aqui que
falamos esses nomes também, porque muita gente esquece que por trás desses 11 jogadores e o técnico, existe muita gente trabalhando, né? Então nada como a gente falar de toda essa comissão técnica, esses massagistas, preparadores, todo esse pessoal roupeiros que foram também junto com a nossa seleção e também são campeões do mundo, sim senhora. Coelhão, para finalizar, vamos lá, o giro da bola, os campeonatos voltaram a rolar aí no pós-coronavírus na Europa. Por favor, os placares aí mais importantes aí pra galera. Lembrando que tem jogos que não acabaram ainda, então se você estiver ouvindo isso durante a semana, nós fechamos a edição com os placares terminados até às 18 horas. Fala aí, Coelhão. Então vamos lá. Na Itália, a Inter de Milão venceu a Sampdoria por 2-1. O Real Madrid, lá na Espanha, venceu o Real Sociedad por 2-1 também. E no campeonato inglês, o Chelsea também fez 2-1 no Aston Villa. E o Liverpool ficou no 0-0 contra o Everton. Excelente. Bom, Coelhão, mais alguma consideração aí? Não, cara, só isso mesmo. Excelente. Bom, chegamos ao final de mais um podcast, nosso podcast de número 15. Como o Coelhão adiantou, semana que vem vamos debater sobre a seleção de 82. E nós também temos algumas outras surpresas para vocês aí. Lembrando que semana que vem vai ao ar o segundo episódio do Missão Tóquio, falando sobre o Grêmio campeão mundial em 83. Coelhão? Agora vai. Nós tivemos um problema técnico, era para ter sido lançado mais recentemente, mas agora vai. Nós vamos fazer um intervalo um pouco maior entre um lançamento e outro, mas vai rolar sim. Então, torcedor gremista, até a pé nós iremos semana que vem, até a pé nós gravaremos esse podcast, esse vídeo, esse vlog especial para vocês relembrarem a atuação sensacional de Renato Gaúcho, sogrão de todo torcedor brasileiro. Tá certo, Coelhão? Grande abraço, muito obrigado pela parceria, meu amigo Ringa. E vamos que vamos. Lembrando aí, todo mundo, sigam a gente, por favor, nas redes sociais, @1.contra.1. Fechou, Coelhão? Falou, Robert, um abraço. Grande abraço, valeu! Sobe aí 90 milhões em ação e comemore aí com pequenos trechos da vitória brasileira sobre a Itália. Fui! Em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção.